Olá, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Eu espero que tenha sido boa, assim como foi a minha, que mesmo não tendo avançado muito em minhas leituras, é uma das semanas mais importantes para mim, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e que se não fosse pela vinda do Messias e sua ressurreição, nem teríamos lido nenhum dos livros que já estudamos juntos aqui. Pois bem, vamos ao que interessa, o livro de Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, que é a razão de estarmos reunidos aqui hoje. E já começo com uma boa notícia, chegamos praticamente na metade do livro. Obviamente, se estivéssemos fazendo uma leitura corrida, já teríamos finalizado, mas estamos degustando as mensagens deixadas por Lewis pouco a pouco, sempre que avançamos a uma nova carta. O que tem sido ótimo, pois em cada áudio podemos refletir sobre os nossos hábitos e escolhas, das mais banais até as mais importantes. Agora, antes de abrirmos esta carta 15, gostaria de relembrar com você a que pé está o paciente e os dois tentadores. Se você se recorda, a última correspondência veio cheia de temores, afinal, o paciente voltou-se novamente para Deus, em um movimento que Screwtape chamou de uma segunda conversão. Ali podemos acompanhar não só os lamentos pela mudança de postura do paciente, como também as táticas que Wormwood poderia aplicar para reconquistar o paciente. No áudio anterior também comentei com você que aquela carta era praticamente uma subversão da carta 12 aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, e tiramos dali vários ensinamentos. Então chegou a vez de abrirmos esta correspondência de número 15 e descobrirmos a quantas anda a vida do paciente, bem como o humor dos dois tentadores que lutam para recuperar o terreno perdido. Por isso, se ajeita, ajuste o volume e vamos começar. Porém, como você já sabe, antes me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 15, primeira publicação no The Guardian, no dia 8 de agosto de 1941. Meu caro Wormwood, tenho reparado, é claro, que os humanos estão experimentando uma certa calmaria na sua guerra europeia, que eles pateticamente chamam de a guerra, e não estou surpreso de que haja uma patetice equivalente nas ansiedades do seu paciente. Estamos interessados em mantê-lo tranquilo a respeito da guerra ou preocupadíssimo com ela? Tanto o medo torturante quanto a calma tola são estados de mente desejáveis por nós. Nossa escolha entre uma ou outro depende de importantes questões, as quais passo a comentar. Os homens vivem presos ao tempo, mas nosso inimigo os destinou à eternidade. Ele, portanto, creio eu, quer a atenção deles presa primordialmente a duas coisas: a eternidade em si e ao ponto do tempo que eles chamam de presente, uma vez que o mesmo presente é exatamente o ponto do tempo que toca a eternidade. A partir do presente momento, e somente dele, os humanos têm uma experiência análoga à experiência que nosso inimigo tem da realidade como um todo em sua liberdade solitária. E ele realmente oferece a eles. Ele poderia então tê-los continuamente ocupados a respeito da eternidade, o que significa estarem ocupados com ele, ou com o presente, ocasião para meditação sobre a união eterna deles com ele ou a constatação de sua separação do Criador, ou ainda empenhados em obedecer à voz da consciência, conformando-se em levar sobre seus ombros suas próprias cruzes, buscando graça para cada dia, mostrando gratidão por qualquer prazer presente. A nossa tarefa é levá-lo cada vez mais para longe do eterno e do presente. Com isto na mira, nós às vezes tentamos encaminhar um humano, seja uma viúva ou um pós-graduado, a viver no passado, mas isto tem valor limitado, pois eles já têm algum conhecimento real do passado e sabem que ele se apresenta como uma natureza razoavelmente definida, assemelhando-se até aí com a eternidade. É muito melhor fazê-los viver no futuro. As necessidades biológicas deles já fazem com que suas paixões apontem para esta direção naturalmente. Por causa disso, seus pensamentos voltados para o que ainda virá estão cheios de esperanças
e medos. Ainda por cima, ele é desconhecido para eles. Portanto, se conseguirmos concentrar o pensamento deles no futuro, na verdade, eles estarão vivendo em um mundo irreal. Em resumo, o futuro é de todas as coisas o que menos se parece com a eternidade. Ela é a parte mais cabalmente temporal do tempo, pois o passado está definido e não flui mais, e o presente está totalmente sob o brilho dos raios eternos de luz. Partindo desse fato, temos encorajado fortemente as doutrinas como a evolução criadora, o humanismo científico ou o comunismo, os quais fixam sempre a atenção dos homens no futuro. Daí decorre que praticamente todos os vícios têm suas raízes no futuro. A gratidão olha para o passado e o amor enfoca o presente. Mas o medo, a avareza, a luxúria e a ambição sempre estão olhando para frente. Não pense na luxúria e sensualidade como exceções. Quando o prazer presente chega, o pecado, que é unicamente o que nos interessa, já havia acontecido. O prazer é apenas a parte do processo que detestamos, e se pudéssemos, certamente o excluiríamos do processo. Ele é exatamente a parte proporcionada pelo inimigo e é sempre experimentado no presente. O pecado que nós conseguimos produzir encarou o futuro. Para ser preciso, o inimigo também quer que os homens pensem no futuro, mas apenas o necessário para agora planejarem seus atos de justiça e caridade, que se constituirão no seu dever de amanhã. Porém, o dever de planejar as obrigações de amanhã é uma obrigação de hoje e, portanto, embora o conteúdo pensado e planejado esteja no futuro, o dever, como todos os deveres em geral, diz respeito ao presente e é, portanto, aqui que divergimos com o inimigo. Ele não quer os homens olhando muito para o futuro de forma a deixarem seus tesouros no porvir, mas nós queremos. O ideal do inimigo é que o homem, tendo trabalhado o dia inteiro pelo bem da posteridade, se esta for a sua vocação, se despreocupe totalmente a esse respeito, confiante que os céus haverão de proporcionar os melhores efeitos a partir do seu trabalho. Ou seja, ele apenas queira cumprir seus deveres, sem grandes cuidados do que acontecerá em decorrência deles. Já nós queremos um homem que viva se chafurdando no futuro, assaltado pelas visões de um céu ou um inferno que esteja para cair sobre ele de repente, pronto para quebrar qualquer mandamento do inimigo no presente, se vislumbrar que poderá ter um céu em vida no futuro, ficando sua fé firmada na dependência do sucesso ou fracasso de situações e esquemas que ele simplesmente morrerá antes que aconteçam. Nós queremos essa raça de vermes inteira perseguindo perpetuamente o pote de ouro no fim do arco-íris, nunca sendo honesta, nunca sendo generosos nem felizes agora, mas sempre usando todos os talentos que lhes foram dados no presente como combustível depositado no altar, onde cultuam o futuro. Segue, portanto, de modo geral, que é mais produtivo encher seu paciente com ansiedade e esperança nesta guerra, não importando o que você use para isso, de forma a ele não conseguir mais viver o presente, mas a expressão viver no presente tem duplo sentido. Ela pode descrever um processo que é realmente uma simples preocupação com o futuro com toda a ansiedade possível. Seu paciente poderá demonstrar despreocupação com respeito ao futuro apenas porque o seu futuro aparentemente será muito agradável, como imaginou o homem que ampliou seus celeiros na parábola do inimigo. E ele tem a sensação que esta fase vai durar muito tempo. Quanto mais esse estado durar, melhor será para nós, porque ela pode desabar em ruínas ao menor sintoma de virada de rumo, e isso somente estará acumulando na alma dele mais desapontamento, mais impaciência e egoísmo quando suas falsas esperanças são desfeitas. Se por outro lado, ele estiver ciente dos horrores que podem cair sobre ele e estiver orando pelo recebimento de virtudes que lhe facultem encarar os mesmos horrores, enquanto só tem olhos para o presente, pois é sempre no presente que estão todos os deveres, e também toda a graça, todo o conhecimento e todos os prazeres. Seu estado estará altamente indesejável para nós e deverá, portanto, ser atacado sem tréguas. A esse respeito, nosso exército filológico tem feito um bom trabalho. Tente a palavra complacência com ele.
Mas claro, parece-me provável que ele esteja realmente vivendo no presente apenas porque está gozando de boa saúde, tem um emprego estável e um local agradável para morar. Mas não importa, no seu lugar eu faria tudo o que pudesse para destruir estas sensações agradáveis. Todo fenômeno natural tende a militar contra nós. E afinal de contas, por que iríamos permitir que esta criatura fosse feliz? Seu afetuoso tio, Screwtape. Reflexões, carta 15. Bom, vamos então às nossas reflexões sobre os temas abordados nesta correspondência de Screwtape para Wormwood, que eu não vou mentir para você, me deu uma desanimada logo que comecei a ler. Ela já começa com 2 temas que já foram falados antes e me deu uma certa preguiça de continuar. O primeiro tema foi a guerra, novamente, mas não é só isso. Screwtape começa dizendo que a guerra deu uma esfriada. Ao que logo eu pensei, tá, se não tem nada de novo, podemos passar para o próximo tópico? Por que falar de uma guerra que está mais fria do que o verão no Alasca? Passada essa mini implicância, lá vem Lewis de novo falando sobre Deus na linha do tempo. De novo, acho que foi na carta 6, se eu não me engano, que já discutimos isso e na minha cabeça eu já tinha esgotado esse assunto. Enfim, era como se eu tivesse pego um envelope cheio de figurinhas repetidas. Talvez uma pessoa mais impaciente já tivesse pulado para a próxima carta, mas em se tratando de livro, eu não desisto. Costumo ir reclamando, mas eu vou até o fim. Foi o que aconteceu com esta carta. E Lewis, mais uma vez, não nos decepcionou, pois com o esfriamento da guerra, descobrimos novas táticas para tentar o paciente. Já a linha do tempo foi apenas um mini flashback para abordar outras questões que para mim são vitais, como viver o presente sem ser movido pelas hipóteses das incertezas do amanhã. Confesso que estava precisando ouvir o que Lewis tinha para dizer sobre isso. Na verdade, eu acho que eu preciso me lembrar disso todos os dias pela manhã, ou à noite antes de dormir. Mas olha lá eu colocando a carroça na frente dos bois e bagunçando os assuntos. Vamos organizar essa bagunça e começar do começo. Deixei minhas anotações todas separadinhas na sequência em que as coisas vão acontecendo na carta. Obviamente com a ajuda do guia de estudos de Gonzalez. Que riqueza! Se você tiver a oportunidade de ler, tenho certeza de que esse não será um livro que te fará ficar com vontade de parar no meio da leitura. Ele vai fundo nas questões abordadas por Lewis, traz exemplos e muito contexto bíblico. E caso você pense, mas você já deve ter falado tudo que está no livro. Não se engane, uma boa parte acaba sempre ficando de fora da minha seleção. Então, sem enrolação, vamos lá. Logo de cara, Screwtape começa ironizando a guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial existiu o slogan "A guerra que acabará com todas as guerras". E a cada nova guerra, o título de "A Grande Guerra" sempre retorna. Quando eu li essa ironia de Screwtape, pensei que ele estava tirando um sarro das guerras humanas se comparada à guerra que foi travada no céu. Lembra da guerra registrada lá em Paraíso Perdido? E ainda a que é travada no mundo espiritual atualmente, só que nós não sabemos ou não vemos. Você se recorda de quando um anjo apareceu a Daniel e explicou o porquê da demora de sua chegada com a resposta de Deus? Ele disse assim: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Isso está lá em Daniel, capítulo 6, dos versículos 12 até o 14. Ao ler esta passagem, sabemos que o anjo não estava lutando com o príncipe humano da Pérsia. Com isso em mente, escuta o que diz Leon Wood em seu comentário sobre esta passagem de Daniel. Uma sugestão que parece razoável é de que Satan frequentemente designa um emissário especial para tentar influenciar os governos contra o povo de Deus. Certamente, este capítulo tem muito a contribuir com a relação à natureza das lutas
lutas entre os poderes superiores em referência aos planos de Deus na Terra. Então, que existe uma guerra que não é a nossa sendo travada, sabemos, pois está mencionada nas Escrituras. E desde a época da queda de Adão e Eva, a humanidade está constantemente enfrentando a violência de pequenos e grandes conflitos. Isso sem contar que Screwtape deve ficar bem satisfeito quando pensamos que a grande guerra é travada entre nós humanos. Impossível não relembrar daquela passagem de Efésios, capítulo 6, versículo 2, que diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É difícil? Não vou mentir, é difícil. Existem situações que as outras pessoas nos tiram do sério e temos vontade de iniciar uma guerra contra elas naquele exato momento. Porém, devemos buscar o autocontrole e não deixar que as nossas vontades mais primitivas assumam o comando de nossas ações. Não é fácil, mas esse é mais um daqueles exercícios diários que temos que fazer. Eu sempre peço: Senhor, me dê um coração manso e a paciência de Moisés. Tira essa impaciência e esse pavio curto de mim. Que o seu Espírito Santo esteja comigo e seja ele quem conduza as minhas ações. E se melhorei nesse quesito, não é mérito meu, mas do próprio Deus que habita em mim. Não é à toa que eu uso na abertura dos meus áudios aquela frase em latim: non nobis Domini, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, que significa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Acho que já falamos bastante sobre esse início. Vamos continuar a carta, pois Screwtape, depois da ironia sobre a chamada guerra dos humanos, acrescenta 2 estados desejáveis para o paciente neste período de guerra: mantê-lo em uma preocupação excessiva ou em um estado de confiança tola. E são essas as 2 opções que guiarão as táticas descritas por Screwtape. O tentador-chefe começa apresentando os esquemas para implantar a preocupação excessiva com o futuro, e para isso ele volta a exemplificar como os humanos estão presos na linha do tempo, enquanto Deus vive na eternidade. Porém, depois de clarificar como a humanidade está presa na linha do tempo, Screwtape afirma que existe um ponto em que o homem consegue tocar a eternidade, e esse ponto é o presente. Lewis escreve sobre esse assunto em sua carta para Mr. Theodore Roars. Ele diz assim: Deus não está no tempo, portanto ele não prevê o futuro, mas sim o vê. Ele já está no amanhã e também no ontem. Com esta afirmação, Lewis aponta que Deus não viu o passado ou prevê o futuro, simplesmente porque todas as coisas são presentes para ele. Essa ideia de Lewis está no livro chamado Collected Letters, volume 3. Complementando essa ideia, Gonzalez afirma: se morrêssemos hoje, nós imediatamente entraríamos na eternidade, céu ou inferno. Lembre-se, a eternidade não é um futuro em si, mas um lugar, esfera ou reino que está além da nossa limitação de tempo. Agora, voltando à carta, Screwtape reconhece que Deus quer que estejamos focados na eternidade e também no presente. Por isso a tática é nos manter presos ao passado, que segundo ele não é de tanto valor, mas principalmente eles nos querem presos no futuro. E por que o passado pode ser uma tática, porém uma tática fraca? Bem, o passado pode de fato prender os humanos por determinado tempo ali. No passado, ficamos assistindo cenas já concluídas, porém é um cenário sem possibilidade, já que não há nada para nós ali, onde as portas já se fecharam e o que ficou serve de aprendizado. E é aí que mora o perigo para Screwtape, no aprendizado que fica, pois em meio a esse viver no passado, o paciente pode começar a analisar o que passou e ali encontrar a mão protetora de Deus. Nas Escrituras encontramos vários ensinamentos que nos servem como encorajamento e esperança em frente às dificuldades. Escuta o que diz 1 Coríntios 10:11 sobre o passado. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E também Romanos 15:4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. É por essa razão que o campo mais seguro para Screwtape é o futuro, que não podemos ver e nem aprender com ele, como no caso do passado. Entendendo que o futuro não está determinado para nós como está o passado, devemos colocar a nossa atenção e confiar naquele que é eterno, para qual o futuro já existe e
está definido. Somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, como está em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gonzalez afirma que quando estamos focados na eternidade, colocamos Deus no centro, assim como todas as coisas que transcendem esse mundo. Olha o que Mateus diz sobre isso: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso está lá no capítulo 6, versículo 33. Jesus também assinala que seu reino não é deste mundo, como está registrado em João 18:36, e o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, também escreve sobre isso, dizendo que somos cidadãos dos céus, ou seja, devemos ter nossa mente nas coisas de cima, como está escrito em Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gonzalez finaliza dizendo que se queremos participar deste reino de Deus fixado na eternidade, devemos usar o nosso tempo, talentos e tesouros no avanço do reino de Deus nesse nosso mundo. Lewis nos instrui sobre os 4 aspectos que nos mantém focados no presente. O primeiro deles é obedecendo à voz presente da consciência. A nossa natureza e sentimentos estão sempre mudando. A maneira como nos sentimos hoje sobre algo pode ser diferente de ontem ou amanhã. É importante que a obediência esteja ligada à orientação presente do Espírito Santo através da nossa consciência. Segundo, carregando a cruz atual. Todos nós temos desafios ou provações em nossas vidas, que seria a nossa cruz, que nos exige a negação e sacrifício. Somos chamados a suportar essas provações com muita paciência e resistência. Terceiro, recebendo a graça presente. É muito fácil ficar envolvido no que pode acontecer amanhã ou num futuro próximo. Jesus quer que não nos preocupemos com o amanhã, mas com o hoje. Ele nos diz que sua graça é suficiente para tudo o que estamos passando atualmente. E por fim, dar graças pelo prazer presente. Curiosamente, um dos maiores pecados cometidos contra a humanidade é ser imoral por todas as bênçãos que Deus nos concede. E nessa carta, Screwtape deixa bem claro que a missão é levar o paciente o mais longe possível da eternidade, e para isso deve evitar com que ele foque no presente. Screwtape diz: é muito melhor fazê-los viver no futuro. Se conseguirmos concentrar o pensamento deles no futuro, na verdade eles estarão em um mundo irreal. Em resumo, o futuro é de todas as coisas o que menos se parece com a eternidade, pois o passado já está definido e não flui mais. Não há realidade para nós ali, e o presente está totalmente sob o brilho dos raios eternos de luz. Entretanto, o futuro apresenta várias possibilidades para que a mente do paciente se perca. Continuando a carta, Screwtape ainda acrescenta que Deus não quer que os homens olhem muito para o futuro de forma a deixarem seus tesouros no porvir, e complementa dizendo: mas nós queremos isso. Interessante como Jesus deixa um recado para nós sobre mais esse esquema que nos tira a atenção do presente. Em Lucas 12, Jesus diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Bem, agora que já analisamos a tática do passado, presente e futuro,
futuro em relação à eternidade, vamos seguir a carta porque Screwtape se refere a 3 doutrinas que serão úteis para manter o paciente com o foco no futuro. A primeira é a evolução criadora, que faz parte do livro Evolução Criativa, escrita pelo filósofo Henri Bergson. Lewis menciona especificamente o fato de que o conceito de Bergson focava na evolução que viria em um futuro. A segunda doutrina, que poderia ajudar a manter a mente do paciente no que estava por vir, era o humanismo científico. Nesse conceito, temos a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas e sua melhoria ou progresso virá por sua própria mão. Esse conceito também encontra uma conexão com as ideias darwinianas da evolução, que acredita que à medida que o tempo avança para o futuro, a humanidade está se tornando cada vez mais evoluída. Já a cartada final de Screwtape é o comunismo. O objetivo final do comunismo é criar uma sociedade utópica que seja ordenada em torno da ausência de classes, entre outras coisas. O comunismo promete um futuro maravilhoso, nega o passado e repudia o presente, e tem como seu objetivo a destruição do que existe e propõe a reconstrução da sociedade ideal. E por mais que todas as tentativas de implantação do comunismo não tiveram um bom resultado, o trabalho dessa ideologia continua a ser negar o passado de insucesso, dizendo que o comunismo não foi implantado direito e manter a esperança no futuro em que o comunismo enfim trará a sociedade perfeita. O traço comum entre todos esses esquemas é que todos eles estão focados no futuro, colocando o homem como o centro de todos os avanços. Isso pode ser bastante perigoso porque acabamos confiando em seres humanos falhos ao invés de confiar em Deus. Por outro lado, se afastar de um esforço para melhorar a sociedade ou a nós mesmos é igualmente perigoso, pois passamos a uma acomodação no melhor estilo. Não tem nada que eu possa fazer, as coisas são assim, então nem a minha parte eu farei. Lembra a história do menininho na praia jogando as estrelas do mar de volta na água? Lembra a resposta que ele deu quando foi questionado que diferença ele pensa que poderia fazer salvando alguma delas? O garotinho respondeu: sei que não posso salvar todas as estrelas do mar. Eu sei também que meu esforço não faz muita diferença, mas para essas estrelas do mar eu fiz a diferença. A ideia é mais ou menos essa. Seguindo a carta, Screwtape diz: nós os queremos perseguindo perpetuamente o pote de ouro no fim do arco-íris, nunca sendo honestos, nunca sendo generosos, nem felizes agora, mas sempre usando todos os seus talentos que lhe foram dados no presente como um combustível depositado no altar onde cultuam o futuro. Forte isso, né? Eu me peguei imaginando sobre guardar nossos talentos e tesouros que nos foram dados. Como se ao usar os dons de Deus no presente, faria com que no futuro esses mesmos dons e talentos pudessem se esgotar. Nessa hora me veio a lembrança do maná apodrecido quando o povo tentou guardar mais do que eles podiam consumir, lembra? Vou ler esta passagem de Êxodo 16 na versão da Bíblia Mensagem, escuta só. Naquela noite um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como a geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a se perguntar uns aos outros: o que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem, e estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos, mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais e nem faltando para aqueles que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte, e o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés
10, perdeu a paciência com eles. Que não guardemos os nossos dons e talentos para o amanhã, para que eles não se tornem como o maná do dia seguinte, cheio de bichos e com mau cheiro. Agora, retornando a esta frase de Screwtape, ele usa a analogia do pote ao final do arco-íris, que me fez lembrar da proposta do comunismo. O melhor está por vir. O pote do arco-íris promete uma grama mais verde e que devemos arriscar tudo o que temos para chegar até lá. Sim, isso é uma armadilha, porque em última análise nunca chegaremos lá. E também porque ao acreditar que encontraremos a felicidade e a alegria nas coisas terrenas, acaba sendo o primeiro passo para que inevitavelmente terminemos desapontados. Agora, para encerrar a primeira estratégia que Screwtape traçou lá no início da carta, de manter o paciente uma preocupação excessiva, finalizo com 2 salmos. O primeiro diz assim: pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, versículos 13 e 14. E o último é o Salmo 56, versículos 3 e 4, da versão da Bíblia A Mensagem, que está escrito assim: quando fico realmente com medo, eu recorro a ti com confiança. Tenho orgulho de louvar a Deus. Destemido agora, confio em Deus. O que podem fazer comigo os simples mortais? Encerrada essa ideia da preocupação excessiva, Lewis aborda o risco do que ele chamou de um estado de confiança tola. Esse tipo de pessoa não está vivendo verdadeiramente no presente. Ao contrário, ele se aproxima do futuro com a máxima confiança. E não é porque acredita que Deus está no controle, mas porque acredita que as coisas tendem a se ajeitar no futuro. Gonzalez destaca que essa é uma receita de problemas, pois essa visão positiva de um futuro garantido acabará trazendo desapontamento e desilusões. E você pode estar se perguntando: como assim? Não posso me preocupar e nem acreditar que tudo dará certo? Acompanha a linha de raciocínio do autor. De início, essa atitude de segurança pode soar como um extremo confiar, mas existe uma linha tênue entre a fé e a presunção. Lembra quando Satan tentou Jesus para que ele se jogasse da parte mais alta do templo? Jesus então respondeu: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora escuta isso. Devemos confiar sim, mas não em nossos planos ou na nossa ideia de futuro. Ao invés disso, devemos confiar que o futuro está nas mãos de Deus. Quando assumimos que sabemos o futuro ou que temos os planos corretos, presumindo o amanhã, estamos tomando o lugar de Deus, que é o Senhor e diretor de todas as coisas. Tiago é bastante direto ao nos lembrar que nós não sabemos o que o amanhã nos trará, que nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã já não estaremos. Lá em Tiago 4, versículos 14 e 15 está escrito assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ainda nessa ideia de que devemos ter cuidado para não inserir os nossos planos nos planos de Deus, lemos em Isaías capítulo 55, versículos de 8 a 11 o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para produzir semente para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai de minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Seguindo a carta, Screwtape diz: se por outro lado ele estiver ciente dos horrores que podem cair sobre ele e estiver orando pelo recebimento de virtudes que lhe permitam encarar os
mesmos horrores, enquanto só tem olhos para o presente, então todo o seu estado estará altamente indesejável para nós e deverá, portanto, ser atacado sem tréguas. Ou seja, Lewis deixou aqui a dica de como superar as tentações causadas pela dúvida e desespero em tempos difíceis. A primeira ação é orar e pedir a Deus por sabedoria e virtudes para enfrentar esses desafios. Recorda quando o apóstolo Paulo pede para Deus remover o espinho de sua carne? E a resposta que ele teve foi: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao que o apóstolo reflete: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso está lá em 2 Coríntios 12:9. Gonzalez, na reflexão sobre as nossas vontades e as vontades de Deus, me ajudou a corrigir a forma com que eu oro. Escuta o que ele diz: quantas vezes nós, rendidos pelo medo, oramos assim: Senhor, por favor, não deixe que isso aconteça comigo. Respondendo ao autor, eu fazia isso quase que diariamente. Ao que ele nos instrui a dizer assim: por favor, Senhor, me dê agora a graça para superar o que possa vir a acontecer. Não é lindo? Ao invés de tentar encaixar a nossa vontade na vontade de Deus, que sejamos como Cristo, que em seu momento mais difícil orou assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. E com isso mudei a minha maneira de orar, que, se possível, Deus, eu não precise passar por isso, mas se for da sua vontade, que a sua mão protetora e misericordiosa me ampare para que eu passe por isso ao seu lado. O apóstolo Paulo nos conforta avisando que ao clamarmos a Deus seremos confortados, pois não importa o que aconteça, descansamos nas promessas de Cristo. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora, chegando ao final da carta, Screwtape fala que se o paciente estiver respondendo bem todas as tentações, então ele deve lançar mão da complacência. Se ele conseguir com que o paciente seja complacente, ele então terá uma autossatisfação baseada nas próprias conquistas. Isso inverterá a postura de confiar na proteção de Deus para acreditar que todo o sucesso que ele está obtendo é resultado dos rituais certos e das fórmulas que ele tem utilizado agora. E como podemos evitar isso? Gonzalez diz que devemos reconhecer nossas necessidades de nos mantermos humildes e de não acreditarmos que estamos acima das falhas, como está em 1 Coríntios 10:12, que diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Devemos reconhecer que a nossa suficiência vem de Deus. Também é nossa responsabilidade fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas adicionalmente devemos perseverar acreditando na provisão de Deus. E com essa ideia de confiar em Deus e viver o presente e aceitar os planos de Deus para a nossa vida, eu encerro as reflexões desta carta 15. Espero que a sua experiência ao rever cada um dos ensinamentos deixados por Lewis tenha sido tão bem afortunada como foi para mim. Se alguma coisa falou ao seu coração, o meu trabalho de repassar a mensagem foi atingido. E também, se até agora nenhum dos assuntos abordados por Lewis ressoou para você, não se preocupe, estamos na metade do livro, ainda temos muito o que falar, por isso não vou te segurar mais. Me despeço por aqui, agradeço a sua companhia e nos encontramos no próximo áudio com a carta 16. Fique com Deus, te espero lá, tchau!